Fabiana, mandei uma mãozinha. Esperar o pessoal chegar. Mandem aviãozinho chamando as pessoas aí. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos mandar aviãozinho convidando todo mundo aí para participar dessa live hoje. Um assunto muito atual. A gente vai falar aí, Fabiana, já vou te chamar. A gente vai falar sobre quiropraxia e dor. Dois assuntos muito falados atualmente. Vamos esperar um pouquinho as pessoas irem entrando. Um assunto muito comentado, tanto dor quanto quiropraxia. Quiropraxia aí aumentando bastante o número de profissionais, de fisioterapeutas especialistas, né? Se fazendo pós-graduação, cursos livres para poder estar conhecendo um pouco mais, se especializando. Então a gente vai falar um pouquinho de quiropraxia, que está muito em desenvolvimento, principalmente aqui no estado do Rio, e de dor, né? Que é um assunto também da área da saúde que está sendo muito falado, muitos brasileiros da área médica estudando o assunto. Então vamos só esperar um pouco mais de pessoas chegarem aqui, algumas pessoas mais chegarem. Vamos chamar já a Fabiana, daqui a pouquinho as pessoas vão entrando. Oi, Fabiana, tudo bem? Olá. Estava esperando as pessoas entrarem. Tá conseguindo me escutar? Agora tô. Tá? Que bom. Tô. Só ver se eu entro aqui no meu fonezinho. Tá escutando? Vê aí. Faz um teste. Tô. Tá? Tranquilo? Tranquila. Que Tava bom. vendo se entra aqui no meu fonezinho. Então, beleza. Eu tava esperando as pessoas entrarem, mas eu acho que é melhor já a Ó, gente já... Tudo bem? tá bom. Tá bom? As pessoas entrarem, a gente vai conversando um pouquinho enquanto isso. Eu tava pensando em como a gente começar esse papo, Fabiana, e esses dois assuntos, eles estão muito em evidência, né? A quiropraxia, eu observo que ela está tendo uma ascendente muito grande, acho que principalmente aqui no Rio de Janeiro agora. E o estudo de dor que eu venho acompanhando aí, acompanho você e Cessária há muito tempo, e eu vejo que tem muitos brasileiros. Dá uma cortadinha, vamos ver. Foi? Nada. Muitos brasileiros na área da saúde estudando dor, né? Que é um assunto que eu estou achando que é o assunto do momento, né? E os fisioterapeutas, o que eu vejo bastante é muito fisioterapeuta inserido nisso, né? Você é uma dessas pessoas, né? Que está inserida fortemente nesse assunto de dor. Rapidinho, rapidinho lá. Pega um fone ali pra mim. Tá, eu sei. É só porque tá baixo aqui, eu não sei por quê. Calma aí. Fica tranquilo, a gente Parei espera de... aí. Por isso que eu tô no baixo. Problemas técnicos. Acontece sempre. Vê se está melhor a minha voz. Tá, eu vou só pegar... Deixa eu pegar o outro fonezinho aqui. Tranquilo, estamos com tempo. Só um minutinho, tá? Tranquilo. Então, gente, enquanto a Fabiana está se Pronto, arrumando agora foi. aqui, Tá ajeitando o melhor, tá fone, melhor. foi? Voltou. Foi. Vê se você está escutando agora, tranquilo? Não, agora tá. Agora tá bem alto, é que tava baixinho. Que bom. Desculpa. E o que eu tava. Nada, que isso, faz parte. Sempre tem que ter esse suspensezinho aí pra antes da gente começar a live, né? Até pra gente ajustar as partes técnicas, né? É. Então eu estava comentando que esse nosso assunto de hoje, quer dizer, a quiropraxia e a dor, são dois assuntos que eu vejo que estão muito presentes hoje, né? Assim, no Brasil, eu que trabalho com quiropraxia já há um tempo,
Eu vejo isso bastante, mas a dor também, para mim, nos últimos 5 anos, pelo menos 5, 6 anos, eu estou vendo aqui no Brasil muita gente estudando dor, né? Muitos médicos se Uhum, especializando em dor, muitos fisioterapeutas se especializando em dor. Eu venho acompanhando isso, estou achando isso muito bonito, né? Alguns trabalhos, inclusive, brasileiros sendo reconhecidos mundialmente, né? A gente vai falar um uhum. pouquinho, até o seu é um muito esperado, né? Que, que acho que vai trazer muitas coisas boas aí para a gente nesse estudo de dor. Então, acho que a live ela é bem interessante porque reúne a quiropraxia, que muitos pacientes vão em busca da resolução da dor, né? Não é só por isso que as pessoas buscam a quiropraxia, mas um dos motivos é a dor. Então, nada Uhum. mais é um assunto comum, né? Então, a dor e a quiropraxia, uma coisa muito ligada. Então, por isso a live de hoje, né? Eu não me apresentei, vou me apresentar Uhum. melhor agora, na verdade. Meu nome é Leonardo, eu sou pós-graduado em quiropraxia e coordeno a pós-graduação de quiropraxia lá da Interfísio, aqui da Interfísio, né? Eu estou na Interfísio. E, Uhum. e a gente chamou a Fabiana, que ela faz parte do nosso grupo de professores, né? E ela dá o módulo de dor, neurociência da dor, que é uma das matérias imprescindíveis que eu e o Diego, que é outro coordenador, a gente achou que tinha que estar, porque a gente tem que conhecer muito bem da dor, até para poder tratá-la da melhor forma, né? Então, Fabiana, eu falei um pouquinho do seu trabalho, mas eu queria que você se apresentasse um pouco melhor, por favor. Uhum. Ah, prazer, obrigada pelo convite. Sou Fabiana Terra Cunha, fisioterapeuta. Tenho uma pós-graduação em biomecânica, então sempre trabalhei com terapia manual. Depois fiz uma pós em docência, que é uma outra área que eu gosto muito, fiz lá na Fiocruz. Depois eu fui para o mestrado e o doutorado acabei ano passado, em ciências da reabilitação, e o meu foco de estudo foi sobre pacientes com dores lombares crônicas. É, então, realmente é o que eu tenho estudado mais nos últimos anos. E como você falou, acho que tem uma ascendência bem grande, acho que em todo o mundo, para falar sobre dor, porque dor é muito complexo, né? Eu Exato. lembro na graduação que meu professor falava, dor é um livro desse tamanho, né? Bem grosso, e hoje em dia a gente não tem nem como mensurar, né? Quando a gente fala de dor, é um campo enorme, são diversos fatores que estão contribuindo para a dor, então realmente eu acho que a gente está engateando ainda em relação a isso, mas a gente está tentando entender melhor para poder trazer um melhor atendimento para os nossos pacientes e alívio dos seus sintomas, Que bom, né? eu fico muito feliz com a sua aceitação do convite e que bom também que a gente está podendo estar junto lá na pós-adoção. A nossa aula foi fantástica de dor, fiz questão de assistir ela inteira. Foi muito legal aquela troca de informações, de ideias, né? Foi muito legal. Ai, que bom. Para a gente assim começar, eu acho que falar, Fabiana, eu acho que é interessante o que te levou assim a estudar a dor mais profundamente, né? E talvez também porque você trabalha muito com terapia manual, né? Antes de tudo, você já Uhum. trabalhava muito com terapia manual. Então, a sua entrada nessa parte de terapia manual e de estudo de dor, como é que foi isso assim para você? Uhum. Eu acho que dor é assim, é o principal desfecho que a gente tem no na nossa clínica, né? Então os pacientes eles chegam pra gente não porque eu tenho uma lesão subacromial, né? Eles não chegam com um diagnóstico médico, eles chegam e falam, quando eu vou abrir meu braço, dói. Quando eu vou pegar alguma coisa, quando eu vou pegar meu neto no colo, dói, né? Então é o principal desfecho que nós fisioterapeutas escutamos dos nossos pacientes quando a gente trabalha com fisioterapia musculoesquelética. Então, realmente, é importante a gente sempre estar avaliando, né? A dor e função é o que normalmente a gente tenta estudar aí, principalmente quando a gente pensa em desfecho clínico, quando a gente pensa nos nossos pacientes. Então, e dor lombar, ela tem uma incidência muito grande na população mundial, né? Ela é a maior causa de anos vividos com incapacidade em todo o mundo. Então, realmente, as pessoas têm muita dor lombar em todo o mundo e elas vivem muito mal por causa disso. Então, por isso que Exato. a gente foi estudar sobre isso, né? Como que a gente pode melhorar esses pacientes? Será que existem caminhos melhores ou não? Isso é uma dúvida que a ciência vai estar sempre buscando, né? É verdade. E assim, essa tua levada mais como fisioterapeuta, trabalhando nessa parte de terapia manual, o que que você acha assim de tão fantástico, quer dizer, usar a mão, né, para trabalhar, atendendo os pacientes e ser um instrumento para poder curar, gerar cura?
Como que foi a tua relação com a terapia manual? Assim, você gostar de terapia manual ou não gostar, de, por exemplo, de outra área da fisioterapia? Ah, eu lembro que meu pai é médico intensivista. Teu colega aí, Não, Léo. não foi para a área de terapia intensiva? Não, e aí eu fui um dia no hospital, olhei e falei, não quero isso. Mas eu era atleta de natação, então eu tive muitas lesões, né? Eu tinha dor no ombro, fiquei aí com dor, acho que durante acho que uns 7 anos eu tive dor constante no ombro, então eu vivia na fisioterapia. Então eu gostei muito da parte musculoesquelética. E aí quando eu comecei a estagiar, já eu fiquei no Gafreguini, no ambulatório de fisioterapia de lá, e eu fiquei durante 13 anos lá, me formei, acabei ficando lá, supervisora de estágio, acabei ficando. E a gente atendia sempre, né, com terapia manual e exercícios. Então, era a base do nosso tratamento, terapia manual. Tive grandes referências, né? Leandro Calazans Nogueira, que é meu sócio hoje, Fantástico, é. e foi meu professor na faculdade, é meu colega Honra, de né? consultório hoje. Honra. É. É. Então, a gente aprendi muito com ele e tive outros excelentes professores de terapia manual. Então, sempre esteve presente no meu dia a dia e hoje continua sendo, né? Eu acho que a diferença é que hoje, pensando em pacientes com dores, a gente, sabendo que existem diferentes mecanismos de dor, o que a gente vê é que existem alguns pacientes que vão ser mais beneficiados com técnicas de terapia manual e outros pacientes que não existe uma obrigatoriedade, né, da gente estar realizando tanta terapia manual. Eu acho que a terapia manual, por si só, eu acho que ela é muito interessante, até pelo fato do toque. A gente sabe que o toque é terapêutico, né? A Exato. importância que a gente tem. Hoje em dia, muitas pessoas falam, eu fui num profissional de saúde e ele nem me avaliou, ele não encostou em mim, ele não fez um exame. Então, isso é muito importante, né? Pensando nas crenças dos nossos pacientes, o que eles esperam da gente quando eles vão a um fisioterapeuta. Entretanto, hoje a gente faz um balanço para entender quais são os pacientes que vão precisar de mais técnicas de terapia manual e outros que vão precisar de um pouquinho menos, não vão ter tanta necessidade ali do hands-on tão presente. Então vamos lá. Tem muita gente que está assistindo a gente que talvez não conheça um pouco da quiropraxia. E aí, de repente, vale a pena a gente falar um pouquinho, até para poder depois misturar com a história da dor. Então, assim, Uhum. tem algo comum da quiropraxia, né, que hoje é uma especialidade da fisioterapia, como, por exemplo, a terapia manipulativa, né, que são fisioterapeutas que usam a manipulação para poder ajudar o seu paciente. É uma parte da terapia manual, né? Por exemplo, uma outra especialidade da fisioterapia, que é a osteopatia, também usa esse recurso da manipulação para poder atender os seus pacientes, né? Então, na quiropraxia, a gente não usa muito esse jargão, né? Quer dizer, a manipulação, a gente usa mais o ajuste quiroprático, mas aqui hoje a gente vai falar sobre manipulação para ficar mais fácil a compreensão. Então, é uma abordagem da Uhum. terapia manual, que é comum, né? Na verdade, a quiropraxia ela usa, é um caminho para a gente poder chegar aos nossos objetivos, mas a gente tem outras formas de abordagem. Então, um dos caminhos que a gente tem para poder atingir o nosso objetivo, ele é comum, por exemplo, a osteopatia, é comum ao fisioterapeuta que trabalha com manipulação, fisioterapeuta manipulativo, né? A partir daí a gente vai começar a falar um pouquinho, eu acho que é bom a gente comentar sobre isso para poder a gente partir daqui, né? Então, Uhum. assim, a gente vai falar sobre manipulação e seus efeitos, né? Quer dizer, eles Uhum. têm efeitos sobre a dor? A gente realmente pode afirmar que quando a gente faz uma manipulação, a gente consegue trazer benefícios, e são benefícios com relevância clínica real, que eu posso afirmar, isso eu fiz e realmente tem embasamento para eu fazer e ter esse resultado de diminuição de dor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas uma coisa que eu acho que você Uhum. comentou, quer dizer, mas o quanto de realmente de manipulação ou de abordagem de terapia manual, o quanto que isso vai estar dentro de um atendimento, né? E aí você, como fisioterapeuta, vê que tem outras formas também, ou formas que devem estar em paralelo, né? Junto com a terapia manual. Uhum. Então, acho que isso vai ajudar muito a gente, até os próprios fisioterapeutas quiropraxistas que não têm essa pegada, né? De ver outras Uhum. possibilidades, alianças terapêuticas no seu atendimento, né? A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. E eu até trouxe uma cola, eu acho que você também tem essa cola aí, que Uhum. é o conceito de dor, né, pela IASP, que é a Associação Internacional para Estudo da Dor, né? Ela fez, foi esse ano passado que teve esse conceito Foi atualizado. agora, foi Foi julho. agora, Foi então, julho. em julho.
E aí, como é que é então o conceito? Você tem ele aí para a gente poder começar a falar? Tenho, porque ele mudou, né? Ele Ele mudou. estava desde 1979, era o mesmo conceito de dor, pela IASP, né, Associação Internacional de Dor, e agora em julho de 2020 eles mudaram. Então, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual, real ou potencial. Então, é um pouquinho complexa a definição, Ah, né? ah, É, mas a dor, o que a gente observa, né, nessa conceituação da IASP é que ela vai muito além de injúria tecidual. O que, às vezes, alguns colegas, né, ainda associam. Ah, eu tenho uma lesão, então eu tenho que ter dor. Ou eu tenho dor, então eu tenho uma lesão estrutural. Eu preciso ver um achado lá na minha ressonância magnética que eu tenho um menisco rompido. Ou eu tenho uma hérnia de disco verdadeira. Né? Então, isso é um conceito que realmente caiu por terra. A gente hoje sabe que isso não são sinônimos, dor e lesão. Né? Então, acho que esse é uhum. um ponto que é importante a gente já pensar nisso aí para a gente começar a conversar sobre dor. Então, a dor, ela é... Já, Lorel, Não, tranquilo, pode quer falar? continuar. Ah, Não, não. tá. Então, a dor, ela é causada por vários fatores. A gente fala que a dor é multidimensional. São várias dimensões que podem estar gerando esse entendimento, essa percepção, essa modulação de dor de cada indivíduo. E aí ela depende de várias coisas. Por exemplo, ela depende de experiências prévias. A gente sabe que crianças que convivem com adultos que sentem dor, provavelmente serão adultos mais dolorosos. Né? Então aí já existe até uma campanha do PED, do Pesquisa em Dor, que é muito interessante, não sei se você conhece, mas eles Conheço, fizeram um gibi, né, para eu vi, crianças, para falar um pouquinho sobre neurofisiologia da dor. eu vi. E é Ótimo. muito interessante, foi o primeiro livro que a minha filha de, até então, 8 anos leu, e é muito interessante, porque a gente entende que se as crianças já começam a entender que a gente consegue modular a dor, a gente sentiu uma dor de cabeça, a gente está com uma dor nas costas, será que se a gente fizer alguma coisa, né, sem ser medicação, sem precisar fazer um exame de imagem, sem precisar recorrer a um profissional da saúde, a gente já consegue aliviar esse sintoma. Então isso é bem interessante, né? É muito interessante, é. E assim, partindo desse novo conceito de dor, talvez isso, quer dizer, com certeza isso vai ajudar muitos profissionais que usam terapia manual, né, inclusive o quiropraxista, o fisioterapeuta com essa especialidade em quiropraxia, a conduzir os seus tratamentos, né? Mas assim, a gente vai, ao longo da live, a gente vai falar bem sobre isso. Mas assim, o que que você acha, na verdade, que uma pessoa que trabalha com terapia manual, e talvez desconheça essas coisas que a gente está falando até agora, mas ele deva saber sobre dor, né? Tipos de dor, por exemplo. Né? O que que você acha que é Uhum. interessante um aluno que está se especializando em terapia manual, ou que vai lidar com pacientes dolorosos, ele deve saber em relação a diferentes tipos de dor? O que que você acha que a gente deva saber? Tá, então vamos lá. Eu acho importante saber que existem 3 mecanismos principais de dor. Então a gente divide eles em nociceptivo, neuropáticos e nociplásticos. O que que significa isso? Pacientes com dores nociceptivas normalmente têm uma dor aguda, uma dor pontual, ele teve alguma lesão ali, bateu no futebol, aconteceu algo que gerou aquela dor. Então ele tem uma dor nociceptiva que ele consegue dizer para você, olha, dói aqui, ou dói aqui, ele aponta para você. Para esse tipo de paciente, é bem interessante que a gente utilize terapia manual. Ela proporciona uma analgesia, normalmente até nas primeiras horas ou em pós-tratamento, né, imediato. Isso é interessante. A gente tem outro mecanismo que é o neuropático. São pacientes que têm dores com irradiações. Então, tem alguma alteraçãozinha do sistema nervoso periférico. E aí, nesses pacientes, a gente pode usar terapia manual, mas com pouco mais de moderação, porque a gente sabe que tem uma influência do sistema nervoso periférico também envolvendo ali. Então, existem algumas técnicas específicas para trabalhar o sistema nervoso periférico, que pode incluir também a terapia manual. Sim, E existem perfeito. os pacientes, né? Existem pacientes com dores nociplásticas, que aí normalmente são pacientes que já têm dores há mais tempo, e aí são aqueles pacientes com dores difusas, ele não consegue apontar exatamente onde é, não existe um fator predisponente ali que gera dor. E aí nesses pacientes a gente também pode usar terapia manual, ela também é efetiva, pode usar manipulação,
Mas só isso normalmente não é o ideal, não é o que vai gerar alívio dos sintomas do paciente. Então, normalmente a gente associa várias modalidades terapêuticas nesses pacientes nociplásticos. E dentre elas, uma que é muito importante são os exercícios. Então, terapia manual e exercícios para esses pacientes. Então, acho importante a gente dividir nesses três mecanismos: nociceptivo, neuroplástico e nociplástico. Ok. Dentro disso ainda, posso complementar? Pode, pode. Dentro disso ainda, acho importante a gente dividir também os pacientes com dores agudas. Então, são pacientes que estão com dor há menos de 3 meses e pacientes com dores crônicas ou dores persistentes, que a gente hoje em dia prefere chamar, que são pacientes que têm mais de 3 meses de dor. Então, se é uma pessoa que teve uma dor agora, teve uma lesão agora, chegou para você, a gente sabe que pacientes com dores agudas, as técnicas de terapia manual são muito eficientes, tá? Então, elas se mostram bem eficientes nesses pacientes. Nos pacientes com dores crônicas, que já têm mais de 3 meses de dor, a gente sabe que já tem envolvimento de sistema nervoso central. Então, a gente sabe que o que está gerando a dor não é apenas a estrutura, como a gente conversou anteriormente. Nesses pacientes está muito claro isso na ciência, que os fatores psicossociais, biopsicossociais, eles estão envolvidos. Então, por exemplo, se o paciente dorme mal, isso faz com que ele possa sentir mais dor. Se o paciente não descansa, se ele se alimenta mal, se ele está muito ansioso, se ele está deprimido, se ele não faz atividade física regular, são vários fatores que contribuem para a exacerbação e continuidade dessa dor. Então, para eles, não vai adiantar a gente fazer só terapia manual. Tem que fazer terapia manual e exercícios. Olha que coisa interessante. Eu brinco com o Diego, que você conhece, né? Ele é outro coordenador da quiropraxia lá da Interfísio. E a gente fala que mesmo a quiropraxia tendo mais de 100 anos, ela volta e meia, ela mostra que ela está inserida na ciência, que é um dos pilares dela, né? Filosofia, ciência e arte. Então, assim, essas questões já estão sendo faladas na escola, a primeira escola de quiropraxia, que foi lá nos Estados Unidos, ela já fala um pouco sobre exercício, ela já fala sobre algumas terapias psicológicas para abordar a dor. Então, assim, mesmo tendo lá mais de 100 anos, a gente já observa que lá nessa escola, que ela é muito straight, né? Que ela segue uma filosofia muito antiga, mas já está sendo falado sobre coisas que a gente está vendo na ciência atualmente, né? Então, quer dizer, a quiropraxia tá muito inserida nessa parte atual. Tem vários questionamentos sobre muita coisa, mas eu acho que ela está sempre, volta e meia, ela está de novo em volta da ciência, né? E muito bem posicionada em relação à ciência. Então, assim, você falou sobre vários tipos de dor. A gente viu que a quiropraxia está inserida em vários dessas, como essa dor se apresenta. Então, assim, é muito importante. O que você acha? É importante ou não é importante um aluno saber sobre isso? Né? Claro, é claro, né? fundamental. E a gente tem essa cadeira de dor lá na instituição, né, na Interfísio, esse módulo de dor, e a gente vê que esse é um ponto muito forte, né? E assim, você consegue justificar, por exemplo, esses efeitos cientificamente, esses efeitos da manipulação, né? Quando você faz uma manipulação, no caso lá que eu mencionei que na quiropraxia é o ajuste, mas a gente está falando sobre manipulação, tem vários efeitos que estão atrelados ali, né? Tem artigos científicos aí, revisões sistemáticas falando sobre vários efeitos, né? Tem efeitos sobre a propriocepção, tem efeitos sobre a sensibilidade da pele, temperatura da pele, produção até de secreção por glândulas, tem vários efeitos levantados em vários artigos. Mas aqui a gente vai tentar tomar a história da dor. Você consegue explicar para a gente um pouco esses mecanismos de solução de dor através da manipulação? O que você tem para de repente falar para a gente? Tem alguns artigos, né, que eles mostram que tem uma revisão sistemática agora de 2017, que ela mostrou que existe um efeito imediato da manipulação, né, do ajuste articular, levando ao aumento do nível de cortisol. Seria importante, então, para a gente ter uma cicatrização de processos inflamatórios vigentes, né? Então, ela realmente se mostra interessante de ser utilizada ali para aquele efeito agudo, em pacientes com dores agudas. Existem alguns efeitos neurofisiológicos, realmente, que mostram que a gente fazer as técnicas de manipulação, elas são muito eficientes.
Além dos efeitos científicos, né, que a gente vê, a gente também observa muito na nossa prática clínica, que existem, eu tenho vários pacientes, eu não sou quiroprata, mas eu trabalho com manipulação, e na hora que você manipula o paciente fala, eu estava precisando disso, né? O bem-estar, ele é imediato, né? Os pacientes, eles sentem um bem-estar muito grande. Eu acho que a grande questão, Léo, a gente fica muito nessa busca eu estava conversando hoje com uma paciente sobre isso. Nós, fisioterapeutas, a nossa busca é sempre tentar melhorar ao máximo a dor daquele paciente ali na hora e que ele sempre saia super bem, né? Eu acho que o entendimento de dor, o que ele faz é a gente entender que não somos deuses, que a gente vai tentar fazer o máximo ali pelo nosso paciente, mas em muitos casos, principalmente nesses pacientes, né, com dores crônicas, a gente não vai ter um resultado tão bom ou tão imediato como a gente gostaria. E tudo bem, não quer dizer que você fez a técnica errada, que você manipulou errado, né? Que não quer dizer isso. Quer dizer que o corpo desse paciente precisa de um tempo maior para ter uma resposta analgésica. Porque ele já vem sentindo e apresentando dor há muito tempo. Então, quanto mais tempo de dor, mais aquele sistema nervoso central dele está sensibilizado. A gente fala isso mesmo, que ele fica mais sensível. Então, se ele está sensibilizado há muito tempo, não é em uma manipulação, em um dia, que esse paciente vai melhorar. Então, a gente não pode esperar isso porque não é realmente isso que vai acontecer na prática. Provavelmente você vai precisar de mais algumas sessões, que de repente ele faça outras modalidades terapêuticas conjuntas, né? E isso vai ajudar ao paciente a melhorar a função dele e as dores. Olha como é que é, então, mais uma vez, hein? Em 2013, eu vi na Diospt, saiu que é uma revista bastante importante, né, no nosso meio, né, a Diospt, falando sobre sugestão de atendimento em diferentes tempos de instalação da dor, né? E naquela época ele não era pregado muito a manipulação em pacientes crônicos. Mas saiu um trabalho, se não me engano, no passado. Foi um levantamento de 47 trabalhos, artigos, falando sobre o resultado positivo da manipulação em pacientes crônicos também, né? Quer dizer, você falou que não seria só isso, algumas sessões seriam necessárias, algumas alianças terapêuticas deveriam ser necessárias, mas teve artigo falando que até mesmo em dor crônica o paciente também teria benefícios, né? E os riscos são pequenos de uma manipulação lombar, por exemplo, né? Então, assim, partindo do que você falou sobre vários tipos de dor, né? Sobre estadiamento do tempo também, né? Tanto tempo agudo, tanto tempo crônico, a manipulação ela pode estar inserida em qualquer um desses níveis de dor, perfeito? Óbvio que alguns talvez eles tenham um efeito melhor, outros a gente vai precisar de fazer mais atendimentos, mas a gente usando um exercício, por exemplo, outras terapias, talvez até a terapia cognitivo-funcional, ajudando também nesse processo todo. Mas, assim, ela pode estar presente em vários tipos de dor, né? Em vários momentos da dor do paciente. Isso já tem vários artigos mostrando, você também falou. Mas o que me causa, assim, eu fico, mais uma vez, entusiasmado que a gente, em 2013, tinha uma negação de fazer tipo de abordagem em paciente crônico, e agora, em 2019, revisão com mais de 47 artigos falando sobre os benefícios em pacientes crônicos, né? Também com dor lombar. Então, assim, a gente tem muitos questionamentos sobre a quiropraxia, mas a gente vê cada dia a gente tendo artigos que corroboram aquele nosso pensamento. O quiropraxista sempre pensou que poderia ser ajustado um paciente crônico, né? E a gente está vendo alguns trabalhos mostrando isso. Mas vamos lá, você falou de uma coisa interessante. O paciente... Léo, posso só complementar? Claro, claro. Aproveitando o seu pensamento. Eu acho interessante uma coisa. Aqui no Brasil, a quiropraxia é uma especialidade da fisioterapia. Então, assim, em primeiro lugar, né, nós somos fisioterapeutas e a gente carrega uma bagagem. Então, dentro de todas essas técnicas que a gente tem arsenais terapêuticos. O que você vai escolher ali para o seu paciente é de acordo com o que ele precisa, né? Então, você vai ver ali o que ele precisa e você vai lançar a mão daquilo. Então, eu acho que a quiropraxia vai ser mais uma ferramenta importantíssima que você vai estar usando. Então, o que é interessante é que, sim, nos pacientes crônicos, o que é preconizado é o tratamento multimodal. Então, provavelmente você mesmo, você vai fazer a quiropraxia, você vai fazer um ajuste e você vai fazer outras técnicas. Exercício. E você vai...
exercício e você vai Claro, conseguir tratar o seu paciente da melhor maneira que ele poderia ser tratado, né? Pensando sim, em prática baseada em evidência, você vai estar fazendo prática baseada em evidência. Então, eu acho que isso é muito interessante, pensar que nós temos ali, né, um monte de. O paciente chegou, você tem aquilo tudo, e você vai ver o que ele vai precisar, né? perfeito. Era isso aí. Você tá, acho que a gente parece que a gente combinou, mas você tocou num assunto que era a próxima fala aqui. Ah, Prática baseada em evidência. Então, quer dizer, a gente tem a melhor evidência, né? Onde diz que a gente pode fazer esse tipo de terapia com um paciente com dor aguda, dor crônica. Na dor crônica, talvez junto com outras terapias, mas ela pode ser usada e com poucos efeitos colaterais. Então, a gente tem evidência sobre isso. E se a gente está com um profissional que trabalha com terapia manual, fisioterapeuta manipulativo, um fisioterapeuta com especialidade em quiropraxia, ele tem a expertise da técnica, né? E se o paciente quer receber, é a preferência do paciente. Então, quer dizer, o que a gente está falando hoje está envolvendo uma prática baseada em evidência. Perfeito? Posso afirmar isso? uhum. Não é? Sim, sim, tá. É importante é isso. Eu acho que é não achar que a gente só com uma técnica em pacientes Não. crônicos a gente vai melhorar. Isso não, E né? talvez eu Mas ache até que por ser fisioterapeuta, você lembrou bem, o fisioterapeuta com a especialidade de quiropraxia, ele vai conseguir direcionar até para outras coisas, né? Começar a fazer um tem. exercício, depois de fazer o ajuste, depois de fazer a abordagem quiroprática que ele for fazer, ele pode colocar o paciente para fazer um exercício, né? Ele pode fazer um trabalho de Uhum, fortalecimento específico de uma cadeia aqui muscular, que o paciente vai se beneficiar em determinada região que ele tem um problema. Então, assim, essas alianças todas, não tenham uhum, dúvida que vão fazer o resultado final positivo, né? Então, quer uhum. dizer, a gente está com uma prática base da evidência, a gente tem artigos que falam sobre as melhorias todas do uso da manipulação, e você já falou sobre a importância que o aluno tem que saber disso tudo. Eu acho que até em curso de graduação, né? Eu não sei, a gente tem muito tempo formado, Sim. e eu não sei se você lembra muito tempo da tua graduação, mas eu não lembro muito de assuntos de dor na minha graduação, assim, como é falado hoje, né? O que você acha É, disso? o Felipe Reis conseguiu, né? Lá no IFRJ, a faculdade que eu já dei aula, ele conseguiu, ele tem uma disciplina lá de dor. E ele ensina prática baseada em evidências para os alunos. É fantástico, né? Eu não sei, Magnífico. nas particulares eu não sei, mas ele tem uma ótima experiência e, sem sombra de dúvida, né? Tem que estar inserido na graduação em estudo de dor. É, não tem como a gente fugir disso, porque todas as pessoas que entrarem no consultório buscando a gente, eles estão buscando a gente porque eles querem melhorar a dor, né? E a gente tem que entender qual tipo de dor ele sente para a gente saber o que a gente vai usar dentro dos nossos arsenais terapêuticos, o quanto a gente vai usar de cada um deles, isso tudo é muito importante. Então, a gente tem que entender de dor para a gente saber como que vai lidar com esses pacientes. Senão acaba que a gente vai fazer um trabalho ali, mas não vai ser o melhor que a gente poderia estar Sim, oferecendo para o nosso paciente. sim. Então, que bom que já está mudando, né? A IFRJ É, aí saiu na frente com é é uma fato. matéria, né? É uma matéria de dor, né? Que tem lá, É, né? acho que o Felipe dá uma disciplina lá de dor. Eu acho que vai mudar muito, Sorte dos né? alunos, né? Sorte dos alunos. Eu não tive essa oportunidade. Tomara que Nem eu. as outras faculdades também tenham comecem a ir por esse lado, né? Ter É, de uma forma obrigatória, né? Para o aluno começar O já nosso, o conhecendo. nosso, o nosso ensino foi muito em cima de um modelo biomédico, né? Em cima só de estrutura. Então, o que a gente está falando hoje é novidade para a gente, porque a gente aprendeu que dor era sinônimo de lesão, É, né? Eu me formei há 16 anos atrás. Você está com quantos anos de formado? 15, acho que 15. 15, tá. A gente formou juntos, né? Então, a gente aprendeu que dor era sinônimo de lesão, né? A gente ainda tinha esse pensamento, né? Então, realmente as coisas mudaram muito e ainda vão mudar mais. Eu acho que ainda estão mudando, a gente ainda está aprendendo muita coisa, né? É. E deixa eu te comentar, eu quero falar um pouquinho do seu trabalho, até porque eu acho que o seu trabalho vai ser fantástico para ajudar até o profissional a conduzir o seu atendimento. Talvez hoje a gente consiga ajudar muitos profissionais fisioterapeutas a conduzir melhor o seu atendimento, partindo do que você está estudando, né? Mas assim, tem Uhum. casos em que também a gente tem que ter cuidado
para entender se aquela dor ali ela é uma dor que eu, na verdade, não posso abordar ou não devo abordar, porque eu preciso, por exemplo, de repente encaminhá-lo para um médico, uma suspeita, por exemplo, de algo mais grave, que a gente sabe que, por exemplo, a dor lombar é um percentual pequeno, mas também acho que para alguns fisioterapeutas com especialidade e pós-graduados em quiropraxia, ter essa noção de que não é tudo que a gente vai sempre mexer, a gente ter também, saber daquelas red flags, né? O que, de repente, eu não devo Sim. mexer? Será que uma dor que vem acompanhada, sei lá, de febre, de perda de peso, isso pode me levantar que, poxa, esse cara não deve ser manipulado, a dor dele, de repente, tem origem de um problema mais sério. O que você acha sobre Uhum. isso? Assim, você vê que as pessoas já estão preparadas para fazer esse encaminhamento, para poder lidar com, não, isso eu não posso abordar? O que você tem visto hoje, assim, nesse sentido? É, engraçado, assim, depois da pandemia, aumentou muito no consultório casos de pacientes com dores lombares específicas, né? Então, o que são dores lombares inespecíficas? São que 95% dos pacientes têm, que são dores lombares localizadas, às vezes pode ter uma radiação para membro inferior, algumas características de alteração do sistema nervoso periférico, mas sem o quê? Perda progressiva de força. Né? Então, aqueles pacientes que têm perda progressiva de força, está andando, já começa a ficar com o pé desabado, pacientes que têm febre, que a gente pode suspeitar de câncer, de fratura, são pacientes síndrome da cauda equina, pacientes com infecções urinárias, são pacientes que a gente considera pacientes bandeiras vermelhas e que a gente tem que estar atento todos os dias que esses pacientes estiverem com a gente. Né? Às vezes a gente só olha esse paciente na avaliação, tá tudo bem, mas quanta coisa não vem à tona com o passar das sessões? Que às vezes o paciente fala, eu esqueci de te falar isso, eu esqueci de te falar aquilo, e podem ser pontos bem importantes. Né? Eu já atendi pacientes que vieram para mim com uma dor, um diagnóstico clínico de céfico-braquialgia. Na segunda sessão, eu achei estranha a clínica do paciente, pedi uma avaliação de um clínico, de um pneumologista, e o paciente tinha um câncer de pulmão. Exato. Né? Então, assim, o nosso olhar tem que estar, nosso olhar e nossos ouvidos têm que estar sempre muito Tempo ligados todo. o tempo todo, porque as bandeiras vermelhas, elas às vezes não aparecem, as amarelas, elas não aparecem no primeiro momento, mas elas podem aparecer. E a qualquer momento que eles aparecerem, esse paciente é seu, você tem compromisso com ele, você tem que tratar ele da melhor maneira. E nós, como profissionais de saúde, nós somos profissionais de primeiro contato, a gente não Exato. precisa de indicação médica para vir para a gente. Então, é extremamente importante que o fisioterapeuta entenda desse papel, né, que a gente tem, que é muito importante perante a sociedade, e que a gente se comprometa com isso. Então, a identificação de bandeiras vermelhas e amarelas, ela é importantíssima, né, Léo? A gente tem que estar sempre atento a isso e tomar muito cuidado. Então, assim, no consultório, agora pós-pandemia, apareceram muitos pacientes com dores lombares específicas. Perfeito. Então, o paciente chegou e já estava andando mal, e na segunda sessão já estava piorando. Eu falei, olha, e aí, encaminhado. Vamos encaminhar. Encaminha para o neurologista, para o neurocirurgião, para o ortopedista, aí depende do que a gente está imaginando ali que possa ser. Né? Mas sempre encaminhar para um colega, porque isso é extremamente importante. Até porque quando mais de uma pessoa está acompanhando o caso, a gente tem um olhar ainda maior. Eu costumo fazer muito esse trabalho interdisciplinar. Eu tenho muitos médicos que eu ligo, professores de educação física que eu sempre ligo também. Eu gosto muito de fazer essa relação assim. Perfeito. E eu acho que para o paciente só é benéfico, né? Que a gente consegue ter um olhar para esse paciente maior. Né? A gente não está tratando uma pessoa, estou tratando aquele ombro ali, ou aquele joelho, É ou uma aquela coluna, pessoa, né? não. Uma Tratando pessoa. uma pessoa. Eu sempre falo que aquela pessoa que está na minha frente, ela é o amor da vida de alguém, né? Então, Exato. eu tenho que ter um cuidado com ela, assim, enorme. Ele é pai de alguém, mãe de alguém, é filho de alguém. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que confiam na gente e estão no nosso consultório. Então, eu acho que a identificação dessas bandeiras vermelhas é importantíssima, assim, é um fato que eu ainda fico preocupada, porque eu não vejo todos os nossos colegas preocupados com isso. É isso que eu ia falar. Que a tua opinião sobre isso, né? Quer dizer, será que as pessoas, os profissionais estão se formando, eles estão se formando com essa capacidade de entender que tem coisa que talvez ele não possa abordar, que ele deve encaminhar? Você falou que você já pegou, né? Uhum. Eu já peguei também, né? Já peguei duas tromboses venosas que, assim, que se não fosse encaminhado, talvez poderiam evoluir para uma tromboembolia pulmonar e o Já paciente peguei também.
morrer. Então, quer dizer, e quando chega nesse Sim. estágio, realmente a chance do óbito é grande, né? Chegar no TEP é quase Uhum. 50% de chance de você ter um óbito. Então, nós sendo Uhum. profissionais da área da saúde, a gente tem que ser responsável por identificar esse tipo de coisa e conduzir para um especialista, caso realmente você tenha identificado ali que é um problema que você não pode atender, né? Bom, Uhum. lá na nossa cadeira, acho que a gente não vai ter muito problema sobre isso, porque a gente trata isso muito bem, né? A identificação das bandeiras, né? E deixa eu te Uhum. perguntar uma Sim. coisa, assim, que eu acho que talvez agregue, com certeza vai agregar bastante ao pessoal que está assistindo. O teu trabalho, você pode falar assim, rapidamente, porque a gente vai extrair algumas coisas do que você vai falar aqui para o atendimento no dia a dia do fisioterapeuta, que trabalha com terapia manual, que trabalha com quiropraxia. Fala um pouquinho, se você puder, Uhum. assim, rapidinho. Tá. Então, a gente fez um ensaio clínico randomizado. O que que é isso? A gente atendeu dois grupos de pacientes com dores lombares crônicas e inespecíficas. Então, são pacientes que não têm comprometimento de membro inferior, não tem dor em membro inferior, dor localizada na lombar. E aí, um grupo a gente fez trabalho de estabilização segmentar, um trabalho de ativação de musculatura profunda, muito conhecida como CORE, né? E além disso, exercícios, terapia manual e exercícios. E no outro grupo a gente fez uma técnica chamada terapia cognitivo-funcional, que é uma abordagem multidimensional da dor. Então, nesse grupo, o fisioterapeuta ele identifica que existem vários fatores que geram a dor desse paciente e ele atua sobre isso, né? Ele atua identificando junto com o paciente todos esses fatores e juntos eles trabalham todas essas relações, além de fazerem exercícios também, faz exercício, né? Tem terapia manual se precisar, mas o foco, qual é a diferença, que foi a grande diferença? Um grupo fazia trabalho de core, fortalecimento de musculatura profunda, e o outro grupo não, ficava sem fazer esse fortalecimento, né? Então, nós atendemos 148 pacientes lá na Uniswan, e a gente está agora para finalizar o artigo, para publicar. A gente conseguiu publicar o nosso protocolo na Journal of Physiotherapy, que é a melhor revista de fisioterapia do Opa, Brasil. Então, Brasil, hein? então a gente então a gente está na busca agora aí para os resultados para mostrar, mas foi bem interessante, né? A gente atendeu muitos pacientes com dores lombares, então a gente teve uma experiência bem grande de atendimento, de importância desse atendimento, né? Os fatores ali principais, né? De o quanto o toque foi importante ali para esses pacientes, o quanto entender também todos os fatores que estavam gerando a dor neles foi importante. A gente está esperando agora para terminar nosso artigo e publicar aí, se Deus quiser. Então, dentro do CFT, a gente vai tentar, eu vou tentar extrair, que eu já conheço um pouco, extrair. Então, tem alguns comportamentos que a terapia cognitivo funcional ela conduz o paciente e também evita se falar certas coisas, né? E isso, na verdade, a gente vem observando que isso ajuda muito no atendimento, né? Então, você não gerar nocebo, né? E eu queria até que você comentasse sobre isso. Então, a gente tem algumas falas que a gente conduz no atendimento que podem não contribuir nada, e na verdade até piorar a Uhum. condição do atendimento. Então, mesmo que eu não conheça de CFT, eu posso ter uma boa ideia de como conduzir o meu atendimento quiropráxico, por exemplo, de uma forma que eu não gere esse tipo de nocebo. O que você acha disso? Uhum. Sim. Então, o nocebo é o contrário do efeito placebo, né? Então, o placebo é uma pílulazinha de farinha que você dá para o paciente toma aquilo ali e melhora, né? Mas não teve nenhuma base farmacológica ali que gerou o placebo. O nocebo, ele seria uma informação que o profissional da saúde dá para um paciente e aquela informação, ela é interpretada de uma maneira ruim para o paciente. Então, ao invés dele melhorar, ele ficar tranquilo, ele sair bem da sua consulta, ele vai piorar, ele vai sair com medo, com ansiedade, preocupado, triste, né? Então, a gente evita na nossa prática clínica, não apenas do CFT, mas hoje a gente tem estudado muito comunicação terapêutica, né? Isso. E a gente sabe que como é importante a gente se comunicar com os nossos pacientes, porque durante a nossa formação a gente se preocupa também muito com técnica, mas o quanto é importante lidar com outro ser humano e saber o que falar. Então, na hora que eu falo, olha, vou dar uma estaladinha porque sua coluna está fora do lugar, o paciente fala, caramba, então tá fora do lugar. O que que eu fiz de tão ruim para ela ter ficado fora do lugar? Então ele se culpa, ele acha que fez alguma coisa errada.
Voltou? Aqui, foi mal. Desculpa. Ah, tá. Voltou. Nada. Então, na verdade, o que você vai fazer ali, você vai fazer uma manipulação, você vai liberar hormônios e você vai fazer uma técnica que vai induzir analgesia, né? Mas não porque estava fora do lugar, né? E quando você fala isso, você deixa a pessoa com medo. Tinha um paciente que falava pra mim assim, Fabiana, tá fora do lugar meu quadril, vou ter que vir toda semana pra você botar no lugar? O que eu fiz pra ele sair do lugar? Né? Então, isso é uma prática muito recorrente de nós, fisioterapeutas, foi criado assim. A gente aprendeu a falar essas coisas. Só que isso gera uma ansiedade, um medo, uma sensação de impotência para o paciente muito grande. Então, tomar cuidado com as nossas palavras, a maneira que a gente fala, falar, olha, eu vou dar uma estaladinha aqui porque vai gerar alívio, você vai se sentir melhor, proporciona analgesia, pode até explicar a parte neurofisiológica, né? Mas não falar que as coisas estão fora do lugar, ou falar, eu tive uma paciente uma vez que ela chegou no consultório, ela falou assim, Fabiana, eu falei, pode sentar. Ela falou assim, não, eu não tô sentando muito. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu fui num colega e o colega falou pra mim que na hora que eu sento, a minha articulação sai do lugar. Aí eu falei, mas e como que você tá fazendo xixi? Aí ela falou, eu tô evitando. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, não, eu tô evitando, eu seguro o máximo pra eu não ir ao banheiro, porque eu penso que cada vez... Eu falei, e qual é a imagem que você tem do seu quadril quando você senta? Aí ela falou, eu imagino que tá todo machucado, que ele vai machucar, ele vai quebrar. Então, assim, muitas vezes a gente fala sem perceber e sem dimensionar a força das nossas palavras, né? Só que aquilo ali, a paciente não estava querendo ir ao banheiro. Então, assim, daqui a pouco ela ia ter uma infecção urinária, né? Porque ela não estava indo ao banheiro. E aí a gente foi aos pouquinhos. Exato. Então, aos pouquinhos, a gente foi tirando esse mito, né, dela, de que não tem problema nenhum, uma articulação saudável é uma articulação que se move, né? E aí eu expliquei, você pode mostrar um livro de anatomia, pode pegar um videozinho e mostrar, olha, uma articulação saudável é a que você movimenta, isso vai te fazer bem, isso é bom, o movimento é bom, né? A sua coluna é forte, a sua coluna não é frágil, as pessoas às vezes falam, nossa, minha coluna, eu não posso pegar um peso, porque minha coluna não aguenta. Caramba, a nossa coluna é muito forte. Muito forte. A gente tem vértebra, a gente tem ligamento, a gente tem músculo, a gente tem uma base de sustentação muito grande. Mas, por muitas vezes, eu já cometi muito nocebo. Hoje em dia eu tento cada vez mais cometer o mínimo possível, porque eu sei o quanto isso impacta na vida, no dia a dia das pessoas. Eu tenho uma história interessante, uma paciente minha que ela tem uma dor crônica, ela tem síndrome do intestino irritável, então é uma doença crônica muito triste, né? São pacientes que sofrem muito com dor. E ela foi uma vez à emergência, que ela estava sem ir ao banheiro 2 dias, e aí uma colega na emergência falou para ela, olha, se a senhora ficar mais de 2 dias sem ir ao banheiro, a senhora vem aqui imediatamente, porque a senhora pode acabar vomitando as suas fezes. Meu Deus. E isso já tinha mais de 10 anos. E aí ela falou para mim, Fabiana, todas as vezes que eu fico 2 dias sem ir ao banheiro, eu acho que eu vou vomitar minhas fezes. E assim, isso impactou a vida dela já faz 10 anos, que ela não para de pensar nessa fala desse profissional da saúde. Então, isso a gente tem que prestar muita atenção nisso. Quanto comportamento que ela mudou a partir dessa informação, né? Exato, exato. Quanto medo ela ficou. Muito medo. Quanto ansiedade. Quanto medo. Ansiedade, depressão. E são fatores de risco para você ter dor crônica, né? São fatores de risco. A gente sabe que pessoas com alta ansiedade, com depressão, né, são pacientes que têm maiores chances de terem dor. Então, assim, essas pessoas, por exemplo, que deixam de se movimentar, eu não posso fazer isso porque eu tô com dor, eu não posso fazer isso porque a minha coluna vai sair do lugar. São pessoas que começam a se movimentar menos. Quanto menos ela se movimenta, né, menos produção hormonal ela tem, de endorfina, de serotonina, e aí mais dor ela vai ter, e aí vira uma cascata. E aí a gente tem uma cascata de dor, né? Essa dor fica se perpetuando. E aquela postura, aquela nova forma de conduzir a partir daquela informação pode fazer com que ela recrute músculos e faça de forma diferente, e aquilo sim seja responsável por mais dor, né? E ela não conseguiu entender o quanto isso como isso aconteceu e está gerando mais dor nessa pessoa.
Então, quer dizer, Sim. a forma como a gente se comunica com o paciente, até independente de como a pessoa pensa, né? Pode ter até um fisioterapeuta que pense sobre deslocamento da coluna e tudo mais, mas ele saber que ele não deve falar isso para o paciente, porque isso não vai ser uma coisa tão bem recebida, isso pode gerar outras informações negativas para o paciente, isso tem que ser entendido, né? Então, quer dizer, Uhum. até para o próprio fisioterapeuta quiropraxista, mesmo que ele queira fazer, né, o ajuste quiroprático e ele entenda da forma como ele entender como que aquilo vai acontecer, não reproduzir necessariamente isso para o paciente, né? Porque talvez a forma como ele Uhum. fale pode, de repente, levar o paciente a ter comportamentos que ele não quer, na verdade, que vão estar Sim. corroborando a mais dor, né? Então, a gente ficar atento Uhum. sobre isso também é fundamental, né? Eu acho que quando um paciente entra no nosso consultório, a gente tem que primeiro identificar como é esse paciente. Ele vai querer que você explique mais cientificamente? Ele quer que você explique de uma maneira mais simples, né? Existem pessoas que querem que você abra o livro e que você mande todos os artigos para ele. Eu mando todos os artigos. Tem paciente que ele fala, não, assim, ele quer Não quero entender saber. e quanto mais simples você explicar, melhor. Eu tenho uma tendência a explicar de uma maneira muito simples, assim, o meu jeito sempre foi assim, os meus estagiários, eu nunca falei muito difícil, sabe? Eu sempre tentei falar de uma maneira muito simples, eu falo no linguajar que o paciente entende, né? Então, trabalhando em hospital universitário, hospital público, eu falava no linguajar muito simples, né? Para que ele conseguisse entender realmente aquilo ali e fosse efetivo, né? Ele conseguisse realmente entender o que estava acontecendo com o corpo dele e quais eram as estratégias para que a gente melhorasse. Então, acho que é importante essa habilidade também da gente é, entender quem está na nossa frente e permear. E Como que você como vai que se a gente, comportar. como que a gente vai conduzir aquilo, né? Vou explicar muito, não vou Tem? explicar muito, tem que ser o que o paciente Tem? precisa ali, né? Se ele quer muita informação, a gente dá. Se ele quer uma coisa mais simples, a gente faz. A gente tem que se Isso. adaptando ao tipo diferente de paciente que a gente vai encontrar, né? Então, assim, a gente pode Isso. dizer que você, como terapeuta manual, entender mais de dor transformou a tua vida como fisioterapeuta, né? Mudou bastante a Tem. forma de se conduzir, né? Léo, então, como eu vim de uma escola muito boa, que foi o Gafrê lá com o Leandro, eu acho que a gente, assim, a gente já estudava muito, a gente sempre estudou muito, né? E a gente já fazia muitas coisas à frente acho que da maior parte, né? Por eu estar com pessoas realmente muito boas, assim. Mas sem sombra de dúvida, quanto mais a gente estuda a dor, mais a gente entende um novo caminho, um caminho diferente para você atuar com aquele paciente, né? E é muito interessante o quão eficaz é isso, né? Como que seus resultados são melhores, como que os pacientes melhoram mais rápido, ou às vezes eles nem melhoram tão rápido, mas eles conseguem entender que aquilo ali é um processo. Então acho que a nossa abordagem realmente ela melhora a partir do momento que o nosso entendimento melhora e a gente consegue transpor isso. Então acho que é fundamental a gente entender de dor para conseguir passar isso para os nossos pacientes e que isso se demonstre através da nossa prática clínica ali no nosso dia a dia. Que bom. Eu acho que essa nossa conversa hoje, ela pelo menos veio para mim a mostrar o quanto que, reafirmar mais uma vez, né, o quanto que a gente que trabalha com quiropraxia está bastante desenvolvido nessa parte científica, e é uma parte do tripé, né, da quiropraxia. A gente tem bastante base científica para justificar as coisas que a gente faz. E eu vejo também que lá a primeira escola de quiropraxia, ela falava sobre coisas que a gente está falando hoje. Exercício, até uma terapia psicológica para ajudar o atendimento, que a gente falou muito hoje, né? Então, acho que o resumo Uhum. é que várias coisas juntas elas fazem o desfecho positivo, né? Acho que acaba sendo o resumo. E Uhum. que essa parte de dor ela tem que ser muito bem explorada pelo profissional, seja o fisioterapeuta especialista em quiropraxia, seja o terapeuta manual, seja o fisioterapeuta que vai trabalhar com dor, ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo, como que ele está agindo, baseado em que ele está fazendo. Ele não está fazendo isso porque está botando necessariamente alguma coisa no lugar. Tem vários efeitos que estão aí cientificamente explicados aí, né? Você tem Uhum. alguma Sim. observação final para a gente fechar essa live que foi, está quase uma hora já?
Ah, então, eu acho que tem uma coisa que o Léo Costa é um cara, ele sempre fala isso, é uma pessoa que eu admiro muito. Ele fala assim: quando a gente estiver atendendo o paciente, era uma coisa que eu fazia, lembro de quando eu tinha estagiário lá no Gafre, né? O paciente chegou e aí o estagiário falou: vou alongar membro superior, membro inferior, vou alongar tudo. Eu falava assim: por quê? Eu falava assim: pra que você está fazendo isso? Qual o seu objetivo terapêutico? Qual é a sua Exato. progressão? Né? Então, assim, a gente tem que entender, né? Por que a gente está fazendo aquilo? Pra quê? Em quem? Qual o desfecho que você espera ali? Né? Eu acho que isso tem que estar bem claro. Não fazer as coisas por fazer. Né? Entender por que você está fazendo, qual é o seu pensamento ali de prognóstico. E para a gente fazer isso bem, a gente tem que entender sim de dor, a gente tem que entender por que aquele paciente não melhora, ou por que ele melhora, quais são os fatores possíveis contribuintes para ele estar melhorando ou não, né? Para a gente conseguir se guiar. Então, acho que não tem jeito, Léo, é estudar, 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 continuar Sempre. estudando. A gente não parou lá, Continuar... a gente falou de 15, 16 anos de formado, a gente não parou até agora, né? A gente não vai Não, parar. E na verdade está criando até não. gosto, né? Mais gosto, né? Antigamente, de repente, lá É, na faculdade a gente não gostava tanto de estudar, hoje eu acho maravilhoso estudar, ter mais conhecimento sobre as coisas que a gente faz, né? E para sem sombra respaldar de também o que a dúvida. gente faz, né? Eu Hum. vou fazer um desfecho aqui, que eu vou fazer um pouquinho o meu papel aqui como fisioterapeuta quiropraxista. Me dê 5 minutinhos. Gente, Claro. eu vou dar os parabéns aqui para a AFQ, que é a Associação de Fisioterapeutas Quiropraxistas, que eu tenho como presidente aí o André Najudai, fazendo um trabalho bem interessante à frente aí do COFITO, da nossa especialidade. Nossa especialidade que já está aí desde 2001, respaldada, né, respaldando a fisioterapia, a quiropraxia como uma especialidade. Queria também dar os parabéns para a SB Quiro, que é a Sociedade Brasileira de Quiropraxia, no qual eu faço parte, e parabenizar lá o presidente, o Alessandro Viterbo, que ele está conseguindo é, fazer muita coisa para a gente, né? A gente conseguiu ser convidado para um congresso internacional de quiropraxia, teve uma presença muito grande de vários fisioterapeutas quiropraxistas do Brasil, né? Isso foi um feito fantástico que ele fez aí. E fazer uma propaganda aqui de um congresso internacional de quiropraxia que vai ter no dia 22 e 23 de maio de 2021, lá em Fortaleza, que é o mesmo nome, ó, que a gente deu à nossa turma, Interquiro, que é uma fusão da Interfísio com quiropraxia. O congresso se chama também Ah, Interquiro. Eu estou fazendo uma divulgação aí, porque vai ser um evento muito legal que está sendo feito aí, com muito carinho, tá bom? Gente, que espero que legal. vocês tenham tido muita informação. Para mim foi ótimo. Agradeço mais uma vez a Fabiana pelo papo. Foi muito bom. E te espero na próxima turma que está começando agora em agosto. Né? Ah, tá ótimo. Obrigada aí pelo convite. Foi ótimo. Prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto. Foi um prazer. Obrigadão. Tô.